Boa noite. Máscara ao ar livre deixa de ser obrigatória no Distrito Federal a partir de amanhã. Com isso, Brasília e Rio desobrigam o uso da proteção. Na última agenda na Itália, presidente Bolsonaro homenageia pracinhas e se encontra com o líder da ultradireita italiana, Matteo Salvini. Sérgio Moro decide se filiar ao Podemos. Ex-juiz da Lava Jato pode ser o nome da terceira via para a disputa da presidência no ano que vem. Especialistas veem fragilidade em portaria do Ministério do Trabalho que proíbe que empresas exijam comprovante de vacinação. Matéria deve ser judicializada e palavra final fica com o STF. Na COP26, Brasil assina compromisso global pela redução da emissão de gás metano em 30%. O país se une a um grupo com quase 100 nações que assume compromisso de reduzir o principal gás do efeito estufa. Cemitérios de São Paulo registram um movimento intenso no Dia de Finados. Em Guarulhos, serviço de acolhimento é oferecido aos visitantes. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta. Começa agora. A Polícia Civil começou a ouvir os depoimentos dos sobreviventes e dos responsáveis pelo treinamento que ocorria na gruta que desabou em Altinópolis, no interior de São Paulo. 9 bombeiros civis morreram no acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Uma perícia foi feita na entrada da Gruta Duas Bocas no momento do resgate, mas a polícia não descarta pedir uma nova análise no interior do espaço. Até a conclusão dos trabalhos, a Prefeitura de Altinópolis fechou o acesso da Gruta Itambé, que fica na região e é um conhecido ponto turístico. As grutas que ficam próximas são formações de arenito, que tem fácil infiltração de água. Choveu forte na noite que antecedeu o desmoronamento. Circula nas redes sociais um vídeo do grupo antes do acidente. 28 bombeiros civis e instrutores realizavam um treinamento de técnicas de buscas e resgates em cavernas. A polícia também apura se esse tipo de trabalho é exclusivo de bombeiros da Polícia Militar. Hoje, os donos da empresa Real Life, responsável pelo treinamento, foram ouvidos. Em nota, a empresa diz que abriu uma sindicância interna para apurar eventuais erros e que presta auxílio e está à disposição da família e dos órgãos responsáveis para ajudar a esclarecer o caso. 9 pessoas morreram, 5 homens e 4 mulheres que atuavam como bombeiros civis em Batatais. Os corpos foram enterrados ontem na cidade e também em Altinópolis, Sales Oliveira e Monte Santo de Minas. 7 pessoas ficaram feridas, 2 permanecem internadas. Antônio Marcos Caldas Teixeira teve o corpo parcialmente soterrado. Do hospital, ele gravou um vídeo relatando momentos de terror na gruta. Eu vi acontecendo mais ou menos, mas não deu tempo de sair, de levantar. Aí caiu uma pedra em cima de mim, grande. Então eu quebrei as clavículas, quebrei umas costelas, o osso do pescoço, vocês podem ver todo que está inchado. E graças a Deus a gente conseguiu sair com vida. O meu amigo que estava do meu lado soterrado, eu preferi que tirasse ele primeiro do que eu, mas eles tiraram eu porque eu ainda estava aparentando vida. Mas eles voltaram e conseguiram resgatar o Diego ainda. Graças a Deus a gente saiu com vida. E a gente fica triste, né, pelas vidas que foram perdidas dos nossos amigos, né, porque ali a gente era uma família. Com o avanço da vacinação, muitas pessoas visitaram os cemitérios da capital paulista para prestar homenagens neste Dia de Finados. Apesar de não haver restrição de público, os protocolos de segurança foram mantidos. Um momento para refletir sobre partida, morte e saudade. Mas não só. O Dia de Finados é uma oportunidade para enxergar amor e, sobretudo, vida. Não é a morte que nós celebramos, né? Eu tenho aí, eu acredito na vida eterna. E a vida é alegria. A morte não tem a última palavra. As pessoas acham que dia de finados é dia de tristeza. Não. É porque eles foram para outro plano, estão lá, um dia a gente vai se encontrar. É uma segunda vida, né? Que a vida não é aqui, nossa vida não é aqui, aqui é uma passagem.
Esse é o primeiro dia de finados sem restrições de público em São Paulo durante a pandemia. E o Cemitério das Primaveras, aqui em Guarulhos, realizou uma programação especial para relembrar as memórias e os legados de quem partiu. O Ademir Santos participa há 36 anos da tradicional homenagem do Dia dos Mortos no Primaveras e fala da importância de prestar homenagens nesta data. Deixar a possibilidade que as pessoas vivam com tristeza? Não, com alegria, que a gente possa ter saudades, mas uma saudade alegre. Então, assim, o nosso papel é sempre esse, buscar o maior conforto para esses familiares que têm alguma dor dentro do seu coração por ter perdido um ente querido. Os organizadores ofereceram um serviço de acolhimento aos convidados que participaram de um show de luzes no início das celebrações e de um ato ecumênico hoje pela manhã. Familiares escreveram dedicatórias em balões que representaram os mortos. Agradecer a Deus pela vida e saber dessa certeza, que é apenas um até logo. A partir de amanhã, o uso de máscaras em locais abertos no Distrito Federal não será mais obrigatório. A decisão veio menos de uma semana depois do Rio de Janeiro desobrigar a utilização das máscaras em lugares abertos. A proteção continua necessária apenas em locais fechados. Segundo o governador Ibanez Rocha, do MDB, já existe uma previsão para que a medida se estenda aos ambientes fechados em dezembro. Em São Paulo, o uso de máscaras continua obrigatório. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, disse que um novo estudo sobre a utilização da proteção será apresentado no dia 10 de novembro. No começo deste mês, a prefeitura chegou a anunciar que pretendia flexibilizar a regra em ambientes externos a partir da segunda quinzena de outubro, mas depois voltou atrás. E na esteira das decisões sobre flexibilização do uso de máscaras em alguns estados brasileiros, aumenta a preocupação com a alta no número de casos e de mortes pela Covid-19. A desobrigatoriedade da proteção já é uma realidade também em alguns lugares no mundo. No Reino Unido, por exemplo, as máscaras não são mais necessárias desde julho. E nossa equipe conversou com uma paramédica brasileira que mora em Londres. Freedom Day, Dia da Liberdade em português. Foi assim que os britânicos apelidaram a data de 19 de julho de 2020, quando passou a valer a decisão do governo. Mais de 2/3 dos adultos estavam completamente vacinados naquele período. Apesar do fim da restrição, estabelecimentos comerciais ainda têm hoje autonomia para barrar a entrada de pessoas sem a proteção. Os transportes públicos ainda enforçam o uso de máscaras em termos de tem pôster em todos os lugares falando, tem que usar máscara. Mas, olha, eu vou te ser sincera, na minha opinião, de eu estar andando aqui no transporte público, 30% das pessoas usam máscara, o resto não usa mais. O que me deixa chateado, assim, tipo assim, cara, nem parece que a gente acabou de passar numa pandemia. O número de novos casos da Covid-19 cresceu bastante no Reino Unido, chegando a uma média de 45 mil diariamente. Os mais atingidos são pessoas abaixo dos 20 anos, que ainda não completaram o esquema vacinal. No Brasil, em locais como Rio de Janeiro e Distrito Federal, o uso da máscara também já não é mais obrigatório ao ar livre. A principal justificativa é o avanço da vacinação no país. Entretanto, pouco mais da metade dos brasileiros estão completamente imunizados. Já o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo, por outro lado, acredita que qualquer mudança sobre o uso da proteção seria precoce no atual momento da pandemia, com volta às aulas e retomada de eventos com público. O infectologista e diretor clínico do grupo Fleury, Celso Granato, recomenda cautela a partir das novas medidas de flexibilização. Para você evitar a transmissão, é a máscara. Não tem outro jeito. Mesmo no ambiente aberto, você pode ter risco, né? Então, é por isso que a gente precisa, ao lado da vacinação, pensar muito bem aonde que a gente vai, o que a gente vai fazer para saber se pode ou não tirar a máscara, né? E isso, por mais que o governo liberte você do uso da máscara, a proteção nossa é individual. É você que decide se você usa a máscara ou não. O governo não está proibindo você de usar a máscara.
Ainda é cedo para prever uma nova onda da doença pelo mundo, mas espera-se que com a escalada da vacinação, aliada às medidas sanitárias, os riscos de agravamento da pandemia sejam reduzidos. O Reino Unido, por exemplo, foi um dos países que mais testou a população. Nesse sentido, uma realidade bem diferente do Brasil. Aqui você vai numa farmácia e você pega uma caixinha que vem 7 testes de antígeno. Aí você leva para casa e eles falam para você fazer um teste todos os dias. Aí volta, então cada semana você tem direito a 7 testes gratuitos. Mas por causa do aumento dos casos no Reino Unido, a presidência da Câmara dos Comuns reforçou a orientação para que os parlamentares utilizem máscaras durante as sessões para impedir a disseminação da Covid-19. Desde a semana passada, o uso da proteção é obrigatório no parlamento britânico, mas cada político é livre em optar pelo uso. Os Estados Unidos prevêem iniciar a vacinação de crianças contra a Covid-19 já na semana que vem. De acordo com o programa de vacinação americano, neste momento, 15 milhões de vacinas da Pfizer, com dosagem específica para crianças de 5 a 11 anos, estão sendo transferidas para os centros de distribuição. Na última sexta-feira, a vacina da Pfizer para crianças recebeu autorização de uso emergencial do FDA, órgão americano semelhante à Anvisa. Passageiros provocaram uma confusão ontem à noite no balcão da Gol Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Imagens das redes sociais mostram um homem furioso quebrando o guichê da companhia usando um pedestal. A revolta começou depois do cancelamento de um voo que iria para Minas Gerais, segundo a Gol, por motivos de mau tempo. Os passageiros acusam a empresa de demorar horas para resolver o problema e fornecer a hospedagem. Em nota, a Gol disse que deu o suporte necessário e acomodou os passageiros em voos desta terça-feira. A Procuradoria-Geral da República arquivou uma apuração preliminar aberta para investigar o uso de R$150 mil em espécie na aquisição de 2 apartamentos comprados na Zona Sul do Rio de Janeiro entre 2011 e 2016 pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. A apuração foi aberta após reportagem do jornal O Globo do ano passado. A PGR argumentou que uma notícia na imprensa não seria suficiente para dar prosseguimento à investigação e que, se houve crime, ele foi cometido quando Eduardo Bolsonaro ainda não era deputado, não cabendo, portanto, à PGR conduzir a investigação. Antes de voltar ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma homenagem aos militares brasileiros mortos durante a Segunda Guerra Mundial. O chefe do executivo participou de uma cerimônia militar e religiosa em Pistoia, na Itália. No discurso, Bolsonaro disse que ficou honrado pela primeira vez estar em solo italiano. Sagrado para nós, onde rememoramos aqueles que tombaram em luta pelo aquilo que é de mais sagrado entre nós, a nossa liberdade. Assim, 25 mil brasileiros cruzaram o Atlântico, muitos de origem italiana, e para cá vieram. 2 anos depois, quase 500 brasileiros aqui pereceram, mas a vitória se fez presente. Ouso dizer, mais importante que a própria vida é a nossa liberdade. Durante o evento, o presidente brasileiro se encontrou com o ex-primeiro-ministro italiano, o senador Matteo Salvini. Filiado ao Liga, partido de ultradireita, ele foi o primeiro líder internacional a apoiar Bolsonaro nas eleições de 2018. Salvini pediu desculpas pelos protestos contra o brasileiro na Itália. Ontem, manifestantes realizaram atos contra Bolsonaro, que esteve na cidade para receber uma homenagem. Houve registro de confusão quando a polícia começou a dispersar os manifestantes com canhões de água. Salvini agradeceu ainda a Bolsonaro por sua ajuda na extradição do ex-terrorista Cesare Battisti, que foi preso e extraditado da Bolívia em 2019. Em documento enviado ao Supremo, a Advocacia do Senado defendeu as decisões da CPI da Covid-19 de quebrar o sigilo telemático do presidente Bolsonaro e de apresentar uma ação pedindo o banimento dele das redes sociais.
As medidas foram tomadas pelo colegiado na semana passada, em razão da live realizada em 21 de outubro, na qual o chefe do executivo apontou uma suposta ligação entre a vacinação contra a Covid-19 e o desenvolvimento da AIDS, que não é verdadeira. O ex-ministro Sérgio Moro anunciou oficialmente que vai se filiar ao Podemos. O ato de filiação será na semana que vem, no dia 10. O Podemos divulgou o convite nas redes sociais. No meio político, a expectativa é de que Sérgio Moro se candidate à presidência da República em 2022. Outra opção é de que ele se lance ao Senado pelo Paraná. Mas nas próximas eleições, apenas uma cadeira estará em disputa. O mandato de senador é de 8 anos. O ex-juiz da Lava Jato foi o responsável pelas condenações do ex-presidente Lula na Justiça Federal em Curitiba. No entanto, essas sentenças foram anuladas este ano pelo Supremo Tribunal Federal. Quando deixou a magistratura em novembro de 2018, logo depois do segundo turno presidencial, Moro anunciou que entraria no governo Bolsonaro. Ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública. No entanto, deixou o posto em abril do ano passado. Ao sair do governo, acusou o presidente Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal. Agora, se for candidato à presidência no ano que vem, Sérgio Moro deve enfrentar nas urnas seus rivais, Lula e Bolsonaro. A portaria do governo que proíbe a demissão por falta de vacina causa polêmica. A medida contraria decisões da Justiça do Trabalho e juristas debatem a validade da imposição. A portaria publicada ontem proíbe a demissão por justa causa de um empregado que não comprove a vacinação contra a Covid-19. O texto assinado pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, equipara a exigência de vacina às práticas discriminatórias relacionadas a sexo, raça, cor, idade e deficiência, por exemplo, que os empregadores são proibidos por lei de adotar. Tanto a Constituição brasileira quanto a consolidação das leis do trabalho não fazem essa exigência. Ao contrário, há o livre-arbítrio, há uma decisão que é de foro íntimo de cada pessoa. Existem fórmulas de se ajudar no combate ao Covid que passam, por exemplo, pela testagem, que é recebido nacional e internacionalmente como um método de excelência para o controle da própria doença. A portaria prevê ainda punições para empregadores que não cumprirem a determinação e exige a reintegração do trabalhador demitido com ressarcimento integral do salário pelo período em que ele ficou afastado, pagamento em dobro da remuneração, além de direito do empregado a buscar na justiça reparação por dano moral. O empregador, segundo o texto, poderá oferecer a testagem da Covid-19 aos empregados e, neste caso, os trabalhadores ficam obrigados a se submeter ao procedimento. Essa medida contraria decisões recentes da Justiça do Trabalho e orientações do Ministério Público do Trabalho. Aqui em São Paulo, o TRT já confirmou a demissão por justa causa de uma funcionária de um hospital que não quis se vacinar. A Prefeitura da capital também encerrou contratos com funcionários que se recusaram a tomar vacinas contra a Covid-19 e promete pedir a carteirinha de imunização para fazer novas nomeações. Especialistas em lei trabalhista avaliam que essa portaria do governo federal é inconstitucional e vai na contramão do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. O sujeito vai falar, olha, eu não tenho nenhuma condição que me impeça de tomar a vacina, mas eu não quero porque eu não quero. Isso não é uma liberdade. Na verdade, isso é a ruptura do dever de cidadão. O nosso dever com a saúde pública é muito maior do que a nossa liberdade individual. Segundo o professor de Direito da Faculdade Mackenzie, não há lei sobre o assunto e, portanto, quem pode criar a restrição é o Legislativo e não o Executivo. Na minha opinião, como advogado, e é o que eu tenho aconselhado também aos meus clientes, age como se nada tivesse acontecendo, se a portaria não existisse. Por quê? A Justiça do Trabalho é quem vai apreciar isso lá na posição final. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Onyx Lorenzoni já comandou 4 ministérios na gestão Bolsonaro. Não produziu nada de notável nos 3 primeiros. E não há notícia de que tenha um projeto para a pasta do trabalho, recriada em julho, especialmente para abrigá-lo. Com mais de 14 milhões de desempregados para cuidar, Onyx achou que seria uma boa ideia meter-se com a vacinação,
assunto do Ministério da Saúde. Ele editou uma portaria proibindo a demissão de pessoas que se recusam a tomar vacina. Proibiu também a exigência de comprovantes de vacinação como pré-condição para a assinatura de contratos de trabalho. O ministro alega que impor limites a trabalhadores não vacinados é um ato de discriminação. A portaria de Onyx é inconstitucional, ilógica e inepta. A inconstitucionalidade decorre do fato de que o direito da sociedade à saúde é um bem jurídico que se sobrepõe ao direito individual do cidadão de rejeitar a vacina. A falta de lógica fica evidente quando se recorda que, em fevereiro do ano passado, o próprio Bolsonaro sancionou a Lei 13.979, que prevê no seu artigo 3º que, para enfrentar emergência internacional de saúde pública, as autoridades podem adotar medidas excepcionais, entre elas a vacinação compulsória. A inépcia de Onyx salta aos olhos porque o Supremo Tribunal Federal, num julgamento realizado em dezembro do ano passado, considerou constitucional a lei sancionada por Bolsonaro. Ficou decidido que ninguém será arrastado até uma seringa, mas União, estados e municípios estão autorizados a impor restrições aos não vacinados, de multas até a proibição de frequentar determinados lugares. Como se tudo isso fosse pouco, o Tribunal Superior do Trabalho, Corte Máxima da Justiça Trabalhista, passa a exigir, a partir desta quarta-feira, certificado de vacinação para a entrada em suas dependências. Alega que tem o dever de proteger a saúde e a integridade física de servidores, colaboradores e usuários dos seus serviços. Certos governos são tão avançados que só serão perfeitamente compreendidos daqui a um século. Mas governos que se contrapõem à vacinação, a pretexto de defender a liberdade individual de infectar durante uma pandemia, governos assim são tão incertos que só serão devidamente entendidos no século passado. Boa noite. E agora o outro lado da política com a comentarista Liliane Ventura. Sérgio Moro volta ao Brasil. Conhecido por encerrar os seus compromissos antes do término deles, foi assim como o juiz federal saiu abrindo mão da aposentadoria. Como ministro da Justiça e Segurança Pública, rompeu com o governo Bolsonaro 1 ano e 4 meses após assumir a pasta. E agora assina distrato com a consultoria Álvares e Marçal. Queria vencer aí o contrato, sabe quando? Em 31 de outubro de 2022. O desafeto de Lula, o que chega a ser um elogio a Moro, pode ser sua pedra no sapato nas próximas eleições. Diferente de Bolsonaro, que foi acusado por ele de interferir na Polícia Federal, não conseguiu comprovar a denúncia. Já com Lula, vimos a descondenação de um réu. É isso mesmo, descondenação de um réu. Por quê? O STF considerou que o então juiz Moro foi parcial na condução dos processos e anulou suas sentenças contra Lula, o que devolveu os direitos políticos ao petista. O Podemos é o partido escolhido por Sérgio Moro para entrar com os 2 pés na política. Sua filiação já é esperada para o dia 10 de novembro. E a legenda está passando o pente fino nos diretórios, isso com a intenção de fortalecer o seu candidato à presidência da República. Agora, seria prudente o partido ouvir as ruas. Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, para quase 60% dos eleitores, Moro não deveria concorrer ao Planalto. Para o Poder Data, o ex-juiz aparece em terceiro lugar com 8% das intenções de votos, bem distante de Bolsonaro e Lula. Já para os admiradores de Sérgio Moro, ele tem potencial para conquistar o disputado posto de terceira via. Façam suas apostas. A corrida presidencial já começou. Boa noite. O número de detentos inscritos no Enem nos presídios paulistas saltou de 12.778 em 2020 para 17.380 neste ano, um aumento de 36%. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro nas unidades penais da Secretaria da Administração Penitenciária.
Assim como o exame regular e com o mesmo grau de dificuldade, o Enem para pessoas privadas de liberdade permite o acesso ao ensino superior por meio de programas como SISU, ProUni e FIES. O governo mobilizou a base no Congresso para aprovar a PEC dos precatórios e viabilizar o Auxílio Brasil. Ministros e parlamentares montaram uma força-tarefa para aprovar a PEC. O texto, que propõe o parcelamento das dívidas da União já reconhecidas pela Justiça, pode abrir um espaço fiscal de 91 bilhões de reais no orçamento do próximo ano. A matéria deve ir à votação amanhã. Será a terceira tentativa de colocar o assunto para análise dos congressistas. O governo e aliados trabalham para evitar uma derrota no plenário. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e do Ministério da Cidadania, João Roma, tentam mobilizar as principais lideranças da Câmara para convocarem suas bancadas a irem a Brasília. Deputados da base se queixam na demora do Planalto para liberar as emendas parlamentares. Nos bastidores, o ministro Ciro Nogueira diz ainda que conta com a pressão de prefeitos sobre parlamentares de esquerda contrários ao texto. Uma eventual derrota no plenário poderia atingir o Palácio do Planalto, que é interessado em ganhar musculatura orçamentária para financiar o Auxílio Brasil durante o ano eleitoral. Outro que sairia com a imagem arranhada seria o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, que hoje é o principal articulador do governo na Câmara. O deputado do PP de Alagoas vem de derrotas recentes. Para a PEC dos precatórios ser aprovada, a proposta precisará de 308 votos em 2 turnos. E o governo já trabalha com uma eventual derrota. Com isso, interlocutores do Planalto defendem uma outra saída para pagar o Auxílio Brasil. A ideia é prorrogar mais uma vez o auxílio emergencial, mas com um novo formato para atender a 17 milhões de famílias. Se essa for a solução encontrada, o pagamento do programa, que vai ter orçamento superior a 80 bilhões de reais, ficaria fora do teto dos gastos públicos. No entanto, há a resistência da equipe econômica. Assessores de Paulo Guedes dizem que não haveria justificativa jurídica para decretar novamente um estado de calamidade. Alegam que o país está num momento em que a pandemia dá sinais mais concretos para o controle na crise sanitária. Na avaliação da equipe econômica, a prorrogação do auxílio emergencial, com pagamento totalmente fora do teto dos gastos públicos, vai gerar mais incertezas no mercado e elevar o preço do dólar, com pressão ainda mais na inflação. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, sancionou o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênios com a Cinemateca Brasileira. O objetivo é auxiliar na manutenção e preservação do acervo da instituição. De acordo com o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, autor do projeto, a medida dará segurança jurídica à Prefeitura para que coloque recursos na instituição e salve o maior acervo audiovisual da América Latina. Em julho, um incêndio no depósito da Cinemateca, na zona oeste de São Paulo, destruiu e danificou inúmeras obras e documentos da história do cinema brasileiro. Foi enterrado hoje o corpo da bailarina e coreógrafa Ulda Bittencourt, fundadora da Cisne Negro, companhia de dança de São Paulo. Ulda morreu ontem na capital paulista após ter sofrido um acidente vascular cerebral. A coreógrafa foi uma das pioneiras no balé brasileiro e continuava em atividade. Ela tinha 87 anos e estava internada no Hospital Albert Einstein desde sábado. A Cisne Negro é uma das mais tradicionais companhias de dança da cidade e foi fundada pela bailarina em 1977. Um curso de capacitação profissional está ajudando costureiras da Zona Leste de São Paulo a enxergar novas possibilidades. Pois é, além de aprimorarem as habilidades na máquina, as roupas feitas por elas serão doadas para participantes do maior evento de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week. Mãos habilidosas e pisadas ligeiras. Para a Marina, essa sincronia faz a emoção bater forte.
a possibilidade de costurar um sonho de alguém, sabe? De uma ideia e transformá-la numa peça, numa roupa. Eu acho que é isso que me motiva quando eu estou na máquina. A expectativa é grande entre as integrantes do curso Cria Costura, um projeto parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura com o Instituto InMod do empresário Paulo Borges. Estamos em Cidade Tiradentes, extremo da Zona Leste. A oficina grátis conta com 40 pessoas como a Rosângela. Ela já ganha dinheiro costurando, mas veio em busca de novos caminhos. Eu já costuro há muitos anos, porém o meu mundo é limitado, né? Nem internet eu uso. As minhas vendas são no boca a boca mesmo. Então eu entrei aqui para poder aprimorar os meus conhecimentos, conhecer novas pessoas, fazer novas relações. As aulas duram 10 semanas. Além de teoria, todo mundo recebe material para confeccionar uma mesma peça, uma espécie de bata, de cor neutra, mas cheia de possibilidades. Ela foi construída num esquema onde você não vai ter desperdício de tecido na hora do corte. Então ela é uma bata retangular, mas como ela é cortada no viés, ela cai no corpo de uma forma assimétrica, mas que pode vestir tanto o corpo feminino quanto o corpo masculino. Ao final do curso, essas peças irão para pessoas ligadas ao maior evento de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week, que acontece em novembro aqui na capital. As roupas não necessariamente vão para as passarelas, mas sim doadas ali entre um desfile e outro para pessoas influentes, como formadores de opinião, jornalistas, estilistas e principalmente as modelos. Quem receber poderá ajustar o tamanho, customizar e divulgar as roupas nas redes sociais. Ou seja, os trabalhos da Marina, da Rosângela e de tantas outras da Zona Leste têm potencial de ir parar no guarda-roupa de gente famosa do universo fashion. Quem faz e quem veste. Realidades tão diferentes, conectadas por linhas e agulhas. Eu vejo que meu trabalho pode alcançar outros horizontes que eu não teria oportunidade. Então esse projeto para mim é exatamente isso, a possibilidade de alcançar mais pessoas e levar o nome da Cidade Tiradentes e dos meus trabalhos além. Eu espero que ela sinta, quando ela olhar para a peça, ela se emocione ao ver a peça, né? Que ela, de alguma forma, ela sinta que ali tem um carinho de uma costureira, né? E veja a seguir, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos atualiza diretrizes e orienta a aplicação de 4ª dose contra a Covid-19. Tem ainda a previsão do tempo para o Brasil e o estado de São Paulo. A gente volta em instantes. O home office trouxe alguns impactos negativos na área da saúde e um deles é o encurtamento muscular. Nesta quarta, entenda melhor o que é essa perda de elasticidade do músculo. Você ainda torcendo o nariz para o whey? Tá enjoada? Fique ligada, vamos mostrar as formas de substituir esse suplemento. E ainda, descubra o que é mito e o que é verdade sobre as olheiras. O Você Bonita é nesta quarta, meio-dia. Diga adeus às quebras inesperadas da sua indústria. Com a Traction, você tem visibilidade completa dos seus ativos em um só lugar. Instale o sensor Traction em até 3 minutos e tenha acesso às informações das suas máquinas em tempo real, como vibração, temperatura, orímetro e consumo de energia. Tenha mais tranquilidade e confiança na sua linha de produção. Traction, o sistema preditivo mais completo do mercado. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser.
Muito mais completo. Muito mais dinâmico. Muito mais atualizado. GazetaEsportiva.com. Os principais campeonatos, reportagens especiais, placar ao vivo, enquetes, conteúdos exclusivos, entrevistas, resenhas, bastidores, notícias minuto a minuto, vídeos e muito mais. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Alguns livros nos ajudam a conhecer melhor o mundo e a nós mesmos. Outros trazem reflexões realmente importantes. Existem ainda os que transformam pensamentos e ações. E agora, todos estão reunidos na mesma coleção. Coleção Folha Os Pensadores. São 30 livros dos maiores pensadores clássicos e contemporâneos, por apenas R$ 22,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Já no site e nas bancas. Colecione. Aqui os heróis do mundo da fofoca estão com tudo. E eles dominam as suas tardes, usando seus superpoderes para contar altos babados, causar muita treta e dar boas risadas. Fofoca Aí é de segunda a sexta, 14h. O público suíço informou hoje que o ex-presidente da UEFA, o francês Michel Platini, e o ex-presidente da FIFA, o suíço Josef Blatter, foram acusados por diversos crimes, inclusive no caso do pagamento suspeito, equivalente a mais de 12 milhões de reais, que os baniu desde 2015 dos órgãos dirigentes do futebol mundial. Caberá agora ao Tribunal Criminal Federal na Suíça validar a acusação e decidir se instaura um processo contra os dois ex-dirigentes, também acusados de gestão desleal, abuso de confiança e falsificação de títulos. Líderes de 97 países se comprometeram, durante a Conferência do Clima da ONU, em reduzir as emissões de gás metano em 30% até a próxima década. O Brasil foi uma das nações que aderiu ao pacto. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano Joe Biden, um dos entusiastas do acordo. Segundo ele, o controle sobre a emissão de metano precisa ser feito o mais rápido possível e que a medida fará uma grande diferença nesta década decisiva para alcançar a meta de diminuir em 1,5 grau o aquecimento global. O Brasil, que assinou o pacto, é o quinto maior emissor global de gás metano graças à pecuária. No entanto, outros 3 grandes emissores de gases do efeito estufa decidiram não participar do chamado Compromisso Global do Metano: China, Rússia e Índia. Apesar do metano ser um gás natural, a ONU aponta que 60% dele vem de atividades humanas, como a agropecuária, o lixo e a produção e queima de combustíveis fósseis. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que esse é um dos gases que podem ser reduzidos mais rapidamente e que ele é responsável por cerca de 30% do aquecimento global desde a Revolução Industrial. Ela também anunciou que o bloco europeu se compromete a gastar, nos próximos 5 anos, 1 bilhão de euros do orçamento para proteger as florestas. No Afeganistão, um atentado à bomba no maior hospital militar do país, localizado na capital Cabul, deixou ao menos 25 mortos e 50 feridos. Segundo o porta-voz do Talibã, 2 explosões provocadas por homens-bomba foram seguidas por um ataque de homens armados. 4 terroristas foram mortos e 1 detido. Até agora, ninguém reivindicou a autoria do atentado, mas a suspeita recai sobre o Estado Islâmico, que realizou outros ataques no país e rivaliza com o governo do Talibã, cujos membros consideram traidores do Islã. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos atualizou as diretrizes e orientou a aplicação de uma 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em 2022 para imunossuprimidos, moderados ou graves com mais de 18 anos. Apesar da divulgação da medida, ela ainda não foi confirmada pelo FDA, a agência reguladora norte-americana.
A OMS já se pronunciou contra as doses de reforço, enquanto boa parte da população dos países mais pobres sequer tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que dificultaria o controle da pandemia. Vamos agora a outros destaques internacionais. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin reconheceu que a situação do surto no país é muito difícil e cogitou a possibilidade das Forças Armadas construírem instalações médicas para o tratamento dos infectados pela Covid-19. Especialistas apontam que a causa é a desconfiança da população sobre a vacina. Apenas 33% dos russos completaram o ciclo vacinal. Na China, com o aumento no número de casos e a estratégia da tolerância zero, o governo orientou as famílias a estocarem comida, prevendo um possível isolamento. A orientação também veio em meio ao aumento no preço dos vegetais causado por fortes chuvas no país. A imprensa local sugere que os chineses comprem arroz, óleo, sal, macarrão instantâneo, vitaminas e lanternas. A ilha de Tonga, localizada no Oceano Pacífico, decretou lockdown após a detecção do primeiro caso da Covid-19 desde o início da pandemia. Além de um toque de recolher noturno, escolas, bares e restaurantes foram fechados. 31% da população, de cerca de 100 mil habitantes, já está totalmente vacinada. E Israel anunciou a reabertura do país para viajantes imunizados. Será necessária a apresentação do comprovante de vacinação feita há pelo menos 14 dias e de um teste PCR negativo realizado 72 horas antes do embarque. Os viajantes também precisarão preencher um formulário de saúde. Acabou o feriadão, né, que foi chuvoso, eu aposto que o tempo vai abrir agora. É sempre assim, né, Laerte? Mas quem vai contar tudo sobre os próximos dias é a nossa editora do Tempo, Fernanda Azevedo, que já está por aqui. Fernanda, por acaso essa previsão aí do Laerte está certa mesmo? Por acaso vem sol por aí? Olha, vocês dois já estão craques na previsão do tempo também. E a partir de amanhã, a massa de ar seco volta a predominar aqui na capital paulista. Então o sol também vai voltar a ficar mais firme e as temperaturas vão subir. Até sexta vai esquentar bem. Vamos ver aqui na nossa tabela dos próximos dias. Amanhã máxima de 27 graus, ainda com um pouco mais de nuvens no período da tarde. E aí quinta e sexta-feira chegamos aos 29 graus, então já esquenta bastante. E não há previsão de chuvas para os próximos dias. Pelo interior já faz bastante calor. Vamos aqui abrir a tabela de cidades com a sempre quente Votuporanga, amanhã com máxima de 32, 30 em Ribeirão, 29 em Campinas, 28 de máxima em Sorocaba e 25 graus em Ubatuba. No litoral, o tempo abre mais no fim da semana. Agora, Fernanda, dá para atualizar a gente sobre o temporal de ontem à noite lá em BH? Dá sim, Laerte, pois é, a chuva foi forte, alagou ruas e casas. Foram muitos os estragos, mas uma mulher viveu momentos de terror. O carro da personal trainer Cibele Freitas, de 32 anos, ficou praticamente submerso na correnteza, na Avenida Tereza Cristina. Ela teve que subir no teto do carro para pedir ajuda. 2 moradores conseguiram jogar uma mangueira para puxá-la. Cibele foi levada para o hospital, já teve alta. Na mesma avenida, a viatura de 2 guardas civis também foi arrastada e eles foram resgatados também por moradores. Hoje a chuva já diminuiu em Belo Horizonte e amanhã a previsão é para temporais isolados. Segue o alerta de temporais para esse corredor de umidade desde o sul da Bahia, passando por todo o centro-oeste até Rondônia. As instabilidades também se espalham pelo Rio Grande do Sul amanhã e no sudeste alerta para chuvas intensas para o Rio de Janeiro. Lá na cidade do Rio, por causa das chuvas, máximas de só 25 graus, que é frio para o padrão dos cariocas, né? Com certeza, é verdade. Fernanda, muito obrigado pelas suas informações e até amanhã. Até amanhã, boa noite. Boa noite. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Camila Dolly. Ela que é head de renda fixa da XP Investimentos, sobre as melhores opções para investir em renda fixa no curto e longo prazos, diante do atual processo de elevação dos juros. É logo depois do intervalo. Até já.
Nesta quarta, você aprende mais do que uma receita de quiche na travessa. Você aprende a massa básica para preparar a quiche que quiser. E a do chefe Danilo Galhardo vai ser de brócolis com bacon. Confira o Cozinha Amiga desta quarta, 1h30 da tarde. O câncer de próstata atinge cerca de 65 mil brasileiros por ano. Por isso é importante deixar o preconceito de lado e realizar o PSA e o toque retal anualmente a partir dos 50 anos. Se você tiver excesso de peso ou um antecedente familiar de câncer de próstata, você deve iniciar a prevenção aos 45 anos. Lembre-se, a prevenção pode salvar a sua vida. Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Uma campanha da TV Gazeta. Você quer viver mais e melhor? Então fica de olho no Mulheres desta quarta. Vamos descobrir quais são os segredos da longevidade. E tem uma transformação maravilhosa com o hairstylist Silvio Rezende. E o seu paladar vai se apaixonar pela nossa receita de cocada de forno. Essa não dá para perder. Mulheres é nesta quarta, 3 da tarde. Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as melhores opções para investir em renda fixa no curto e no longo prazo, diante do atual processo de elevação dos juros. Eu converso com a Camila Dolly, que é head de renda fixa da XP Investimentos. Camila, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite aqui para falar sobre isso com vocês. Pois é, Camila, nós tivemos na última reunião do Copom a elevação de 1,5 ponto na taxa Selic, 7,75. O mercado continua com a curva de juros pressionada, o que antecipa aí mais altas dos juros. Como é que o investidor pode se situar? Aquele investidor que gosta das aplicações atreladas aos juros. Qual é a orientação básica nesse momento? Perfeito. Então, a gente realmente tem esse ambiente aqui de pressão, né, sobre a taxa de juros, dado o ambiente fiscal, o ambiente inflacionário, né, de curto prazo aqui no Brasil. Então, a expectativa é de que a taxa básica de juros continue subindo nas próximas reuniões do Copom, né? Então, a nossa expectativa aqui da XP é que a gente chegue ao final desse ano com a Selic em 9,25% ao ano e que ano que vem a gente atinja 11% de Selic ainda no primeiro semestre. Então, para quem gosta desses investimentos atrelados, né, a taxa Selic, é um bom momento para aproveitar essa alta, né, que está aí por vir. Então, aí existem investimentos como, por exemplo, CDBs, né, que são aqueles investimentos bancários com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, né, o FGC, que é uma garantia adicional, por volta aí, né, investimentos de 1, 2 anos, por volta de 100 a 108, 110% do CDI, que pode ser uma boa opção aí para os investidores que gostam desses investimentos atrelados à taxa de juros. Lembrando que o CDI é mais ou menos o mesmo percentual da taxa Selic, não é? Agora, tem um diferencial entre as pessoas que pensam no curto prazo e no longo prazo, que muita gente precisa aplicar o dinheiro, mas com a possibilidade de ter que resgatar num prazo menor. Aí, no caso de CDB, o mesmo título público tem taxação, tem imposto. Qual que é a estratégia de curto prazo? Existem alguns investimentos, né, que permitem o resgate com liquidez diária. Então, existem CDBs com liquidez diária e isso é falado na hora da aplicação, né? Então, quando a gente está escolhendo o nosso investimento, no caso de ser um CDB com liquidez diária, isso já está apontado ali nas opções, né, da corretora, ou também existe a possibilidade do Tesouro Selic, né, que é um dos tipos de investimentos do Tesouro Direto, nessa plataforma aí do governo federal, que permite o resgate
com liquidez diária, né, ou seja, a qualquer momento. Fora isso, existem também fundos, chamados fundos referenciados DI, que são basicamente investimentos também que acompanham essa taxa aí Selic e que também permitem essa liquidez diária, né? Então esse resgate a qualquer momento. Agora, nesse caso, a pessoa não é penalizada com a tributação maior? Nesse caso, existe essa questão, né, da tributação quando a gente resgata antes do vencimento. Então, existe uma questão aqui nos investimentos de renda fixa, que é a tributação regressiva, né, a tabela regressiva de imposto de renda. Então, quanto antes a gente resgata, mais a gente paga, né, de imposto, e se a gente deixa por mais tempo, essa alíquota que a gente chama, né, esse percentual de imposto vai reduzindo e pode chegar até 15% de imposto de renda, tá? Então, de fato, quanto mais tempo a gente deixa, menos a gente paga de imposto. Agora, Camila, como é que está essa questão de taxa pré-fixada ou pós-fixada? Porque a gente vê que o mercado vem trabalhando na curva de juros com taxas bem elevadas. Mas o que seria melhor para o investidor? O melhor, na verdade, é sempre importante o investidor conhecer o perfil dele, né? Então, quanto que ele pode colocar na carteira dele em relação a todos as partezinhas, digamos assim, né, de renda fixa e outros investimentos também. E isso tem muito a ver com o perfil dele. Então, é sempre importante se conhecer, saber o perfil e olhar as recomendações dos analistas, né? Nesse momento, o pós-fixado ele é uma boa opção e de modo geral, porque ele vai acompanhar essa alta esperada na Selic que eu comentei, né, que deve chegar a 11% no ano que vem. Os pré-fixados, eles acabam refletindo melhor as expectativas do mercado lá no futuro, né? Lá naquele prazo de vencimento daquele investimento. Acho que pegando como exemplo aqui, por exemplo, um tesouro pré-fixado, né, que é uma das opções também do Tesouro Direto, que é um dos riscos mais baixos que a gente tem aqui no Brasil, um tesouro pré-fixado com vencimento em 2024, hoje está pagando cerca de 12,5%, tá? Então é uma taxa bem elevada, bem atraente aí para os investidores, mas é que é bem importante nesse caso, apesar do Tesouro Direto permitir o resgate a qualquer momento, o Tesouro pré-fixado deve ser escolhido somente se a gente puder ficar com ele até o vencimento, porque antes dessa data de vencimento ele pode oscilar o preço para cima ou para baixo e a gente não quer ficar exposto a esse tipo de risco, né? Então, o pré-fixado pode ser uma opção, uma parcela menor aí da carteira dado esse risco, mas hoje ele está pagando taxas bem altas e interessantes, principalmente se a gente pensar em prazos não tão longos, pensando aí na incerteza mais para frente. A pessoa tem que pensar que ela vai ficar com esse investimento até o vencimento. Nesse caso, Exato. Ele pode fazer. Isso acontece também com aqueles títulos que têm inflação mais juros, né? Perfeito, esse mesmo risco que a gente enxerga no caso, né, desses ativos atrelados à inflação, que seria o IPCA, né, então eles também podem oscilar e vão oscilar, né, ao longo do tempo até o vencimento, mas quem ficar com esse título até o prazo final vai receber a rentabilidade combinada na hora que comprou o ativo. Agora, Camila, nesse processo aí de elevação dos juros, no meio do caminho, nós vamos ter a taxa Selic passando pela faixa dos 8,5%, que aciona a mudança no cálculo do rendimento da caderneta de poupança. E a gente sabe que uma boa parcela dos brasileiros gosta da caderneta. No ano passado, ela bateu recordes de captação, mesmo com o juro baixinho, muito abaixo da inflação e continua abaixo da inflação. Como é que você vê a caderneta em termos de competitividade quando mudar a fórmula de rendimento? Excelente pergunta. De fato, né, a poupança ela tem essa mudança de regra de remuneração quando a Selic passa de 8,5%, então ela troca de TR mais 70% da Selic para TR mais 0,5% ao mês, que é um pouco mais de 6% ao ano, né? E aí não está mais atrelado à Selic. A gente fez um estudo muito recente, acho que na semana passada, se não me engano, mostrando a comparação da poupança com outras opções aqui de investimentos de baixo risco, né? Então, o Tesouro Selic com vencimento em 2024 e um CDB também que conta com essa garantia do FGC, e a gente vê que mesmo com a mudança da regra, a poupança continua em desvantagem, tá? Aqui também é importante a gente mencionar que a TR hoje, né, a TR, a taxa referencial, hoje ela é 0,
E conforme a Selic vai aumentando bastante, ela tem a tendência de aumentar um pouco também. Mas pegando os últimos anos, né, quando ela não estava zerada e fazendo um cálculo, mesmo assim a gente acredita que se a TR deixar de ser zero, né, porque a Selic subiu, mesmo assim a poupança continua em desvantagem. Então a gente sempre reforça muito essa questão das pessoas começar a procurar outras opções, né, tão ou mais seguras do que a poupança e mais rentáveis também. Agora, Camila, para quem aplica na renda fixa, nas aplicações atreladas aos juros, também tem um diferencial de perfil mais ousado, mais conservador? Sim, existe. Então, sempre que a gente publica, né, as casas de análise publicam aqui as carteiras recomendadas, existe uma diferenciação por perfil, né? Então, por exemplo, os perfis mais conservadores tendem a ter uma parcela maior de investimentos atrelados à Selic, né? Então, ou ao CDI, enfim, porque costumam ser investimentos mais conservadores e que oscilam menos ao longo do tempo. Conforme o perfil desse investidor vai caminhando, né, nessa régua de risco para mais moderado ou agressivo, essa parcela de investimentos atrelados à Selic vai reduzindo e vai aumentando títulos atrelados à inflação ou pré-fixados, né? Nesse momento, nesse ambiente que a gente tem hoje, principalmente atrelados à inflação, para proteger aí a carteira contra esse efeito aí da inflação que deve continuar alta por um tempo ainda. E como é que fica a situação daquele investidor que tem pouco para aplicar? A gente pensando, por exemplo, agora em novembro já vem a primeira parcela do 13º. A pessoa quer reservar isso. Qual seria o caminho melhor, inclusive considerando a forma como o mercado lida com isso, a taxa que é cobrada, como é que fica? Excelente. Então, eu acho que existe ainda muito essa percepção, né, de que investimento é só para quem é rico, para quem tem muito dinheiro. E nos últimos anos, o mercado de investimentos no Brasil tem se democratizado cada vez mais, né? Então, tem feito um esforço aí para reduzir os investimentos mínimos, né, das aplicações, realmente para que as pessoas comecem a investir mesmo sem ter um grande valor ali disponível. Então, um exemplo muito bom disso são os títulos que estão disponíveis no Tesouro Direto, né, que a gente está emprestando dinheiro para o governo, que é o risco mais baixo que a gente tem dentre emissores, né, que a gente chama aqui locais, né, do Brasil, porque é o próprio governo, né? E o programa do Tesouro Direto foi criado justamente para democratizar os investimentos para os investidores pessoa física, e a gente consegue comprar por uma fraçãozinha do que seria o título de forma cheia, digamos, né? Então, um Tesouro Selic, ele custa mais ou menos 110, alguma coisa assim, R$110 por aí. Então, a partir desse valor, a gente já consegue investir no título mais conservador do mercado brasileiro. Títulos, por exemplo, como o Tesouro Pré-fixado, é possível comprar com muito menos, né, por volta de R$40. Hoje ele tem a questão desse risco maior que a gente está vendo para os pré-fixados, então é importante ver ali se faz sentido, né, para esse investidor, mas de fato por volta de 100 ou até R$40 a gente já consegue começar a investir aqui na renda fixa. É isso, ouvimos a Camila Dolly, que é head de renda fixa da XP Investimentos. Camila, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Lembrando que essa entrevista da Denise, assim como os comentários do Josias e da Liliane, e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser revista no site do Jornal da Gazeta e no aplicativo da TV Gazeta, que pode ser baixado de graça no Google Play e também no App Store. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.